para ter biblioteca, sobretudo de futebol. Passei para frente por uma falta de espaço, livros que eu adoro, de Machado de Assis, que é meu autor preferido brasileiro, de John Steinbeck, que é talvez o meu preferido fora do Brasil. Aí você fala, mas cita mais. Eu não sei citar, porque eu acho que leitura, você tem que ler de tudo. Mas para você escrever, você tem que mais se reler do que ler. Infelizmente, o autor que eu mais li na minha vida é Mauro Betting. Para mim, esse é disparado o melhor livro já feito em língua portuguesa sobre futebol, ainda mais porque é uma ficção. E como já dizia no cinema o Spike Lee, é impossível fazer um roteiro melhor do que um jogo de futebol. Esse aqui é o quinto ou sexto que eu tenho, porque eu fui comprando e dei para duas amigas que não gostam de futebol, vocês vão começar a gostar ou pelo menos respeitar quem gosta de futebol. Você ri nem tanto de surpresa, reconhecendo o lance tantas vezes visto, mas feliz como sempre com seu retorno. Na sua recusa em tocar na bola feito um Bartley súbito, diz Pelé, refinou o futebol à sua essência mais rarefeita. O futebol virou ideia pura e de repente homens, bola, ninguém mais se comportava como seria de esperar que se comportasse neste mundo vão. Apanhado de surpresa como todos nós, o pobre Mazurca viu a bola passar à sua esquerda e ir cortar feito faca o filé direito da grande área, enquanto Pelé é um flash auriceleste que chispa para o lado oposto. Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro, e quase. Tem esse livro que é maravilhoso do Francisco Sarno, é um livro que encerrou a carreira do Francisco Sarno, que foi campeão da Copa Rio pelo Palmeiras, foi um ótimo treinador e resolveu contar os bastidores do futebol, o futebol, a dança do diabo, e ele simplesmente, a partir disso aí, nunca mais trabalhou, porque ele começou a contar implícita e explicitamente alguns bastidores, ele nunca mais trabalhou. Esse é um dos livros mais disruptivos da história do futebol brasileiro, publicado nos anos 70, Futebol, a dança do diabo. Dois dos maiores, o negro no futebol brasileiro, Mário Filho, e esse O Veneno Remédio de um cara absolutamente brilhante em tudo que faz, José Miguel Wisnik. A história social do futebol é muito interessante, um livro italiano que fala, terrível aquilo do fascismo, é um livro muito interessante, que eu, como italiano de passaporte e torcedor do Palestra Itália, também leio muito, até para desmistificar algumas bobagens que se diz sobre o nosso Palmeiras, nosso Palestra, que é um clube de fascistas. Não, tinha fascistas, mas também tinha totalitários que obrigaram em 42 o Palestra Itália a mudar de nome. Então não éramos só nós, né? E não era um clube de fascistas. Como nenhum clube é só democrático e não é só fascista. É só lembrar que o único clube brasileiro que apoiou em manifestação, em jornal, a Revolução de 64, segundo eles, o golpe de 64, segundo eu, foi Ivadielu, que desceram durante anos líder da Arena, o partido governista, no pior da ditadura, foi o Corinthians, democrático Corinthians, de um modo geral, que apoiou a ditadura em 64 com manifesto no jornal, quando da eleição e posse do Marechal Castelo Branco em 15 de abril de 64. Corinthians, aliás, que foi o único clube em São Paulo que recebeu o presidente João Batista Figueiredo, o último da ditadura, que recebeu uma camisa do Dr. Sócrates, capitão da equipe e líder do movimento mais maravilhoso que teve no futebol brasileiro, que é a democracia corintiana. Ou seja, o clube pode ser democrático e pode ser o que foi o Corinthians, foi o Palmeiras, São Paulo, Flamengo e outros momentos. Eu queria escrever um livro, já são 25. Eu nunca tive a pretensão de fazer documentário, já são 4, estou produzindo outros 3. Nunca teria a pretensão de ser um dos curadores do Museu do Pelé. E eu sou. Ser curador do Museu da Seleção Brasileira também sou. Mas, na verdade, toda essa paixão vem daqui, ó. Na prática, a teoria é outra. Ou seja, a teoria literária é minha prática, que é o primeiro livro do meu pai, Os Fatos e as Versões da Economia, por Joelmir Betting, que é muito mais palmeirense, muito mais jornalista e muito mais pai. Espero um dia você também tentar comparar seu avô a esse incomparável jornalista. Mas que chupa, pai, você só escreveu 2 livros. Eu escrevi 25. Chupa. E você teve algum livro traduzido em 19 línguas, aliás 20, como o livro do Neymar? Não. O livro foi feito, que é mais maluco, durante a Copa das Confederações no Brasil. A gente não tinha nem o menor acesso ao Neymar. Tinha o pai dele, que o Ivan Morel entrevistou, já tinha entrevistas, eu já tinha conversado com o Neymar, tinha uma relação boa, mas nada tão próxima, quer dizer, muito boa, né? E emocionante, porque quando meu pai morreu, 2 dias depois teve o Santos e o Palmeiras na Vila Belmiro. E por conta disso, o Santos, por conta do presidente Laor, deu ao meu pai, no centro do gramado, no caso a mim,
uma placa em homenagem ao meu pai, que havia criado a placa do gol do placa, dada pelo capitão do Santos no centro do gramado, que era o Neymar. E foi muito divertido, muito futebol. Estou saindo, o pessoal aplaudindo, né? Já me conhecia, eu conhecia e admirava muito mais o meu pai. E eu estou saindo assim, aí eu vejo um cara ali na arquibancada da Vila Belmiro, lá de cima, descendo, correndo. Eu falei, não vai ser coisa boa. E o cara me xingando, ô seu filho é da puta, seu porco, vai tomar no cu. Aí os caras, porra, o pai dele morreu. E os caras, e ele, foda-se. Coisa mais futebol, eu assim, super emocionado, mas querendo rir pra caralho. Mas enfim, cenas que acontecem. Claro, um livro oficial. Você pode dizer que é chapa branca? Pode, mas tem muita história que é pesada, braba, que está aqui, e outras até que eu falei, pô, seu Neymar, essa história aqui acho que não é legal. Mas é um livro que eu diria muito transparente. Eu só lamento que um dos craques, para não dizer o maior craque das biografias brasileiras também de futebol, que é o Rui Castro, detonou um livro sem ler. Eu acho horrível para um cara tão brilhante, tão genial e que sabe como é que é escrever livro, como é que pode escrever a biografia de um moleque de 21 anos? Primeiro que é o Neymar, né? Você pode escrever ele com 3 anos de idade já está valendo. E segundo, primeiro você precisa ler para poder criticar, né? Ainda mais um autor tão brilhante como ele. Esses aqui são os meus maiores orgulhos. Todos esses livros aqui, e mais alguns que estão em algum lugar, são livros que eu fiz ou o prefácio, como esse aqui do Sócrates, ou o texto de quarta capa. Tudo isso aqui eu tenho em livro do Corinthians, textos meus. Tem do Palmeiras também. Eu acho que em livros oficiais eu tenho mais textos em livros oficiais do Corinthians meus do que livros do Palmeiras, fora os 10 que eu escrevi do Palmeiras e palmeirenses. E esse é outro livro que eu também que eu esqueci que eu tinha. É um livro de 1937, a gente está gravando durante os Jogos Olímpicos de Paris. E esse aqui é um livro de 37, ou seja, um ano depois de Berlim, imagina. Meu pai tinha um ano, então os Jogos Olímpicos com Y de ontem. Ontem é mais do que ontem, né? Isso aqui é antes do Paulo Baier talvez jogar as Olimpíadas, mas essa é uma outra história. Agora eu tenho os 3 ou 4 do Galeano, que até quando ele fala bobagem sobre futebol eu acho maravilhoso. O Clopão da Massa, ele acabou de se aposentar. E o Klopp é 8 meses mais moço do que eu, 700 vezes melhor do que eu, 1 milhão de vezes mais bonito que eu, enfim. Mas o Klopp era o cara que eu gostaria de ser e o cara já se aposentou. O cara tão cheio de vida, eu falei, cara, não, Clopão, não é por aí não. Mas esse é um livro que eu recomendo muito. Saiu pela editora Grande Área, que faz um trabalho bárbaro aqui no Brasil, com uma Onze Cultural, que eu faço coisas com ele. Estrela Solitária, do cracaço Rui Castro. Você pode gostar do meu livro, de um dos meus livros, mas tudo bem, Rui, eu te amo. Tem um autor maravilhoso, que eu sempre esqueço o nome, que você pode achar na internet, é um texto longo, mas é que se chama Messi es un perro. Leia em espanhol, porque fica mais legal pela gravidade do espanhol. É um autor argentino que vive na Catalunha, falando que o Messi é o cachorro dele da infância. A melhor descrição sobre o Messi, é bárbaro. Meu pai falava, ele não conseguia ler um Steinbeck, por exemplo, que eu citei aqui, uma obra de ficção, porque ele parava às vezes no primeiro parágrafo, não só porque tanto ele quanto eu temos TDAH, provavelmente, meu pai não tinha nem o diagnóstico à época, mas porque a gente ficava analisando o estilo. Nossa, olha como o cara construiu a frase, olha essa pontuação, essa vírgula, e a gente ia se perdendo. Eu fazia direito de manhã, jornalismo à noite, e no terceiro ano comecei a trabalhar também na TV Bandeirantes. Acabei fazendo o direito torto, mas nunca tive a pretensão, nem a capacidade, nem o interesse de trabalhar com direito. Eu sempre quis ser jornalista. Essa paixão pelo Palmeiras que me fez ser apaixonado pelo futebol, que me fez ser apaixonado pelo jornalismo. Eu só em determinado momento imaginei não fazer jornalismo esportivo, mas daí fui e para desespero da minha mãe que só pediu uma coisa: Mauro, só não seja jornalista esportivo. Filho desnaturado, é o que eu sou há 34 anos. Explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é desnecessário. E a quem não é palmeirense é impossível. Essa frase, meu pai, ele era coroinha do padre Donizete, que era um padre milagreiro de Tambaú. E depois ele virou coroinha, depois secretário. E o padre Donizete contou um dia para ele a frase que era de Santo Agostinho: explicar a existência de Deus para quem acredita é desnecessário, para quem não acredita em Deus é impossível. E meu pai ficou com essa frase de adolescente na cabeça. Quando ele foi para a Faculdade de Sociologia da USP, uma aula, se não me engano, de filosofia, a pergunta da prova era: explica a existência de Deus. Ponto. Numa época, final dos anos 50, onde o pessoal não acreditava em Deus, todo quase o pensamento de humano era muito materialista, enfim. E meu pai era talvez o único católico ali. Aí meu pai pensou e usou essa frase assinando, que era Santo Agostinho, botou só essa frase e entregou a prova. Com medo, né? Falou, pô, não vou conseguir. E foi o único 10. Essa frase está na academia do Palmeiras e o Abel Ferreira adora usar essa frase.
esse livro que é bárbaro, que fala de política e fala de futebol, que são Noches Europeias, História das Competições Europeias de Clubes. E que eu tive a petulância e honra de fazer a versão em português, taticamente, com desenhos de praticamente todas as finais, porque eu vi na íntegra quase todas as finais de Champions. Eu só não vi as 5 primeiras porque não tem imagens completas. Tem uma coleção de 15 mil jogos completos, que eu herdei de um querido amigo meu, Gustavo Roman, com quem eu escrevi alguns livros. É uma das histórias de vida e de profissão que eu mais gosto. O Gustavo era um professor de tênis e colecionador de jogos completos. A gente era da mesma comunidade do Orkut e tal. História velha. E aí, bom, papo vai, papo vem, eu convenci a fazer jornalismo. E ele já com mais de 30. E ele fez jornalismo, ele trabalhou comigo no Esporte Interativo, fez algumas coisas no Band Esportes onde eu trabalhava. Aí foi morar em Orlando, virou narrador da Zone, lá, principalmente de tênis, que era professor de tênis. Mas infelizmente o Covid o levou. E ele, falando até em livro, ele estava escrevendo uma biografia bárbara do Leandro, e ele levou o livro para o hospital. Ele faleceu no dia 31 de dezembro, a sogra dele faleceu às 10 da manhã do dia 1º de janeiro, ou seja, a mulher dele ficou viúva às 10 da noite do dia 31 de dezembro e órfã às 10 da manhã. A mulher estava em Vinhedo, em São Paulo, em Valinhos, em São Paulo, a mãe em Niterói e ele em Orlando, durante um mês no hospital. E levaram o celular e o laptop dele no hospital. Ou seja, levaram o livro. O livro evaporou do Leandro. O livro pronto. Eu faço tudo ouvindo música. Eu faço transmissão do jogo ouvindo música. Então eu só escrevo ouvindo música. Eu diria que eu sei mais de música do que de futebol, e faço as duas coisas muito bem. Eu sou um péssimo goleiro, não, goleiro até não sou ruim, mas eu sou ambicanhoto, eu chuto mal com as duas, e como músico realmente eu não sei tocar a campainha, nem o bife eu sei tocar. Mas eu tenho uma memória muito boa. De música, se você fizer um quiz musical comigo, é difícil alguém me superar. Eu demorei a ter acesso ao rock and roll com 8 anos de idade, mas quando eu ouvi a primeira vez Great Balls of Fire do Jerry Lee Lewis, e na sequência Lucille do Little Richard, rock me pegou. E foi engraçado, quando eu conheci o Nas, ele só queria falar de São Paulo. Comigo eu só queria falar de ira de rock com ele. Uma madrugada eu escrevendo o livro do Marcos, terça, 3h30 da manhã, nunca esqueço, me liga o Nazi no celular. Deve estar preso, deve ter feito uma bobagem, sei lá. Não vou atender, porque eu estava no meio do livro, da produção do livro do Marcos. Mas no dia seguinte ele me liga às 8 da manhã, eu falei, não, vou atender, acho que, sei lá, pagou a fiança, não. Era ele ligando, Mauro, desculpa ter te ligado ontem, mas eu quero que você escreva a minha bio. Eu falei, grafia, tamo junto. E foi muito legal, foi um processo maravilhoso, um processo mesmo que eu tive que escrever com o meu advogado, para ver quais crimes do Nazi já estavam prescritos, quais crimes a gente ia botar no livro. Eu sou um sortudo de trabalhar com as coisas que o melhor fez o Brasil na história, desde 1500, que é música e futebol. Jogando por música, embora a gente já tenha jogado melhor, e já fizemos música muito melhor também nesse país. Em férias, para ficar um pouco mais tranquilo na leitura, eu leio biografias esportivas. Né? E aí não só do futebol, até por exemplo, a melhor biografia que eu li na vida do esporte é do Agassi. Eu não sou um grande fã do tênis, o livro do Agassi é fantástico, um livro em primeira pessoa, é um livro que me inspira, aliás, a fazer a maioria das minhas biografias hoje são autobiografias, são em primeira pessoa. Mas eu quero te mostrar o meu primeiro botão. É uma frase horrível, né? Mas enfim. 22 de dezembro de 1972, Eletro Radiobras, na esquina da Avenida Nazaré, no Ipiranga, com Moreira e Costa. Esse número 7 foi o meu irmão que botou depois, mas era esse botão que eu comprei, time de botão do Santos, time de botão do Palmeiras, foi 7-0 para o Palmeiras em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo. Eu estava chorando porque eu não pude ver Palmeiras 0, Botafogo 0, Palmeiras campeão brasileiro de 1972 no Morumbi, porque eu não pude ir, porque eu tinha 6 anos, meus pais acharam que era muito pequeno, só que o meu irmão com 9 foi. E claro que eu fiquei ensandecido. Chorei pra caramba. Cecília Zione, a primeira editora do Estadinho, ela foi da Folhinha na época, depois foi pro Estado de São Paulo, quando meu pai foi pro Estadão. Ela me comprou jogos de botão, jogou comigo e eu ganhei de 7-0. E a paixão pelo futebol de botão me fez começar a comprar time de futebol de botão, aprender a ler a revista Placar, e ao ler a revista Placar, pegar lá no tabelão as escalações para poder escalar eu cheguei a ter uns 200 times de botão. E aí começou a fazer essa paixão. Comecei também a fazer amizade com um cara bárbaro que trabalhou na Placar, que é o Luciano, e que tem um bar de arquibancada Botões Clássicos na Pompeia.
e que é o principal fornecedor de outros botões, que me deixa muito feliz. Por exemplo, eu vou em finais de Champions ou finais de outros torneios, eu peço para ele os times de botão, e como eu tenho acesso ao gramado antes do jogo, eu faço uma análise tática com os botões dele, por exemplo, no gramado de Wembley, que foi a última final, né? E até me emociona muito porque Wembley, para mim, pô, você acha que um dia eu vou pisar em Wembley? Embora seja um novo Wembley, não. Eu nunca vou esquecer o Esporte Espetacular, o mais lindo tema da história da TV mundial, da Hyde Park Band. Foi a primeira vez que eu vi em cores uma Copa do Mundo de 66. Quer dizer, era um pouquinho antes da Copa de 74, meu pai tinha comprado uma TV em cores para a gente ver a Copa da Alemanha, e estava no Esporte Espetacular, o filme oficial da Copa de 66. E eu lembro que a minha avó, dona Itália Roma, que não se perca pelo nome, e depois me pergunta porque eu sou palestrino, minha avó se chama Itália Roma, casada com meu avô, que é quem me deu gosto pela leitura, ela falava, você fica lendo, decorando o time de futebol, pô, vai estudar, né? E eu sempre fui CDF. E o futebol me ensinou geografia, me ensinou história, política, me ensinou a ganhar, graças a Deus ganhamos muito, a perder, a gente não sabe muito, mas a empatar. Eu gosto de fazer blog, roteiro, livro, produção de cinema, documentário, em vários lugares. No carro, deitado na cama, lá fora, no trabalho. Essa semana, o programa do SBT começa 15 para meia-noite, aliás, 11h30 da noite. Antes de entrar no ar, e com Emerson Sheik, Cicinho, Mano, Kleber Machado e tal, eu estava escrevendo um livro. Aí, que está escrevendo livro? Eu falei, estou escrevendo no celular. O Fever Pitch brasileiro, livro de torcedor que eu mais gosto, até para identidade, acabou virando um amigo e parceiro profissional, é do Gustavo Piqueira, Coadjuvantes, que é o livro que trata dele, da infância dele, como ele vira palmeirense, e ele passa todo o período da filha de 76 até 93, como é que ele vive isso, a história de vidas dele. E é fantástico, é o melhor livro sobre a filha, o melhor livro sobre o palmeirismo. Para o São Paulino eu recomendo Maioridade Penal. Isso eu nunca vou esquecer, que foi ali na Saraiva do Morumbi, onde eu fiz alguns lançamentos de livros, inclusive do NAS. Foram mais de 2.000 pessoas aqui, 1.200 livros vendidos até 1 da manhã. E eu era um dos poucos não São Paulinos presentes, um dos melhores amigos que eu tenho no futebol, o Rogério. E esse é um craque absoluto, um mito. Todos os times têm goleiro, só o São Paulo tem o Rogério Ceni. Centenários de gols, 100 gols que marcaram a história do Timão. São 100 gols por 100 pessoas, então não é só o título, pode ser gol de derrota, pode ser gol de vitória, pode ser o gol que ele ouviu o gol, nasceu o filho logo em seguida, tem várias histórias, nasceu algumas histórias que eu conto, um cara que morreu na hora do gol e tal, e é muito legal, o livro é muito divertido, porque são várias visões, e eu fico muito honrado que são 99 corintianos e eu, falando de um gol do Corinthians, e que agora você vai, qual foi o gol? Vocês vão ver qual é, não vou dar spoiler, é muito divertido. Até o gol que o Palmeiras sofreu? E esse aqui é um livro que eu peguei porque é o livro do Santos, que um dos 30 livros que eu estou lendo. Outro cracaço, que é um parceiraço, meu parceiro, inclusive, na curadoria do Museu Pelé, que é o Dir Cunha, é sobre o capitão Zito, o líder essencial. E eu pego também porque eu tive o privilégio de conviver, trabalhar com o Zito na TV Bandeirantes durante a Copa de 98 lá na França. E eu pego isso aqui com muito carinho porque, sem entrar em detalhes, eu fui concebido em Santos. Então eu tenho um carinho meio especial pelo Santos. Se não houvesse esse distintivo aqui do Palmeiras, eu certamente poderia ser Santos.